Olá, o meu nome é Pedro Fernandes e este é o podcast videocast Consigo do IPVC. No episódio de hoje eu gostava de vos falar da pressão que existe para o rendimento escolar e de como esta pressão e a necessidade de ter um equilíbrio de uma vida social pode gerar um conflito e uma tensão. Estão a sair cada vez mais estudos que mostram como o aumento da exigência, seja no meio académico, seja depois no meio profissional, está a gerar está a fazer disparar os casos de burnout e a aumentarem muito também as situações depressivas. Há dias saiu um estudo de uma associação de juízes em que mostrava que uma percentagem muito grande de juízes que, face à pressão do trabalho, a exigência de cumprir prazos, que estavam a recorrer a determinado tipo de consumos para, de certa maneira, gerirem o stress, nomeadamente o consumo de álcool, mas também de outras substâncias. Mas eu queria-vos falar até mais de um estudo que foi feito com alunos da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. A média de idades da amostra era de 23 anos e que, no fundo, o que mostra é que o uso de substâncias lícitas e ilícitas vai aumentando à medida que se avança no curso. Curiosamente, há um número muito grande, não tenho aqui de cabeça a percentagem, de alunos que não chegou à universidade sem ter um histórico de consumo de substâncias, álcool, mesmo assim esporadicamente, e que, assim que entrou no curso, os seus consumos começaram a ser cada vez mais frequentes e, à medida que a exigência do curso vai aumentando, esses consumos vão aumentando também. O que, de certa maneira, é até uma coisa um bocadinho contrassenso, porque o senso comum diria que, bom, se é um curso muito exigente e de grande responsabilidade, o aluno terá que estar focado e não se pode, de certa maneira, correr riscos de estar a abusar de substâncias. Mas o que o estudo mostra é exatamente o contrário. É que a pressão é de tal ordem que, para a pessoa se manter minimamente contida e equilibrada, precisa mesmo de recorrer a esse tipo de substâncias. E isto é uma questão muito importante, porque, em alguns casos, o sofrimento e o stress é consciente, noutros não é. E, portanto, quando é consciente, a coisa pode ser mentalizada e, de alguma maneira, pode haver algum controle sobre o que se está a passar. Quando não é, aquilo que se nota depois é que ele vai ser ou descarregado no corpo, em perturbações e desorganizações orgânicas, ou então vai ser agido em comportamentos mais impulsivos, na desorganização das suas rotinas diárias e que a prazo podem conduzir para o famoso burnout. E, portanto, há coisas que são cada vez mais urgentes começar a trabalhar, eu diria desde a base, mas na universidade seguramente. Uma é trabalhar as expectativas dos alunos e a sua tolerância à falha. É preciso que as expectativas sejam boas e que cada um ambicione ir o mais além que puder, mas que não sejam megalómanas, porque se as expectativas forem muito grandiosas, a probabilidade é que, mesmo quando as coisas estejam a correr bem, o sentimento predominante seja de falta ou de frustração. E nesta tolerância à falha também é importante aceitar isso e integrar isso para que não se comecem a construir cenários catastrofistas que o que vão é hipertrofiar a ansiedade e depois a pessoa vai ficar muito mais bloqueada, com mais dificuldade em se concentrar, em estudar e em encarar o futuro com algum otimismo. E, portanto, esta questão do medo de falhar é muito importante que seja aceite como algo de inevitável, que devemos tentar combater, mas que, quando aparece, não será seguramente o fim do mundo e é preciso, sobretudo, aprender com as falhas, porque quando falhamos que normalmente conseguimos aprender mais do que quando as coisas nos vão correndo bem. Outra das ideias que são mensagens que
têm que necessariamente que ser passadas para os estudantes universitários é esta coisa de não sofrer em silêncio e, portanto, de pedir ajuda. Grande parte das vezes, estes cenários mais ansiosos, mais depressivos, que depois podem conduzir ao dito burnout, começam com coisas que, muitas vezes, ajudas muito básicas no início do processo podem impedir que a coisa descame. Portanto, se começarem a sentir ou ficar demasiado assustados ou demasiado angustiados, é pedir ajuda. E com isto, e ao dizer isto, estamos a trabalhar uma questão que é absolutamente fundamental, que é a humanização do estudante universitário. Uma das coisas que hoje em dia no mercado de trabalho mais se fala é da desumanização do trabalhador e da pessoa do trabalhador e de o que importa são números, o que importa são resultados. Ora, temos que contrariar isto. E humanizar o estudante universitário é, no fundo, dizer que não há super-homens nem super-mulheres e que, portanto, vai haver fases em que as coisas correrão melhor, vai haver fases em que haverá mais dificuldade. Não há problema nenhum, é pedir ajuda, é pensar, é refletir, de preferência com alguém, sobre o que é que se pode fazer para se dar a volta. Há uma questão que aqui é muito importante, porque entre as exigências que a vida já nos vai apresentar, e a vida do meio académico apresenta muitas exigências, é importante contrabalançar isto com fontes de prazer. E, portanto, se quem conseguir uma solução harmoniosa entre estudar, divertir-se, fazer desporto, conseguir dormir, estar com os amigos, estar bem no amor, provavelmente vai estar mais protegido e vai conseguir gerir melhor as angústias destas exigências. Porque normalmente umas coisas equilibram as outras e previnem os quadros de solidão, de desgaste, que depois então levam ao burnout. E, portanto, a minha chamada de atenção de hoje é para isso, é que cada um reflita sobre a forma como a sua vida está estruturada e se de facto estão a conseguir uma solução equilibrada entre cumprir com as exigências do curso e, ao mesmo tempo, terem fontes de prazer que permitam tornar isto tudo mais leve e mais tolerável. Cuidem-se e até ao próximo episódio.